Eu tenho uma origem muito humilde, eu sou filho adotivo de uma família de negros e pobres. Então sofri na minha infância, na minha adolescência, todas as discriminações, mesmo sendo branco, de negro e pobre. Então eu conheço o sofrimento do povo que passa por essas condições, mas isso não me fez desanimar, ao contrário, a partir daí começou já muito cedo a minha militância política, a minha militância nos movimentos sociais, a minha militância nos direitos humanos, e eu também me preparei muito para que eu pudesse contribuir com as pessoas que também sofrem. Então eu estudei, eu fiz o meu primeiro curso de matemática, depois eu fiz biologia, eu fiz direito, fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu não fiz porque eu estava buscando um status pessoal. Eu fiz porque eu entendo que como eu consegui sair de uma realidade na qual não tinha muita expectativa, eu preciso garantir que outras também consigam dessa forma. Por isso que eu quero dizer a vocês, além de parabenizá-los por essa brilhante iniciativa, que o professor Antônio não é candidato porque quer ser candidato. O professor Antônio é candidato porque um coletivo discutiu que deveria representar esse projeto para a sociedade chapecoense, de construir com ousadia uma outra visão de administração de Chapecó, que mostre as 10.000 famílias que estão no cadastro único de Chapecó, que mostre as pessoas que vivem lá na linha baronesa, sem água, sem estrada, sem dignidade, que mostre as pessoas que vivem nos locais pobres dessa cidade, que mostre os 5% das pessoas que vivem no campo na linha da miséria, que mostre os 2% das pessoas que vivem na linha da miséria aqui em Chapecó. E que mostre também que a violência que a gente vive contra as mulheres, contra o público LGBT, contra os pobres, contra os negros, contra os migrantes aqui, ela precisa ser resolvida com responsabilidade. Que a gente desenvolva a tolerância, que a gente desenvolva o respeito, que a administração pública seja um parceiro da sociedade para construir os caminhos de conduzir Chapecó para uma cidade melhor de a gente viver. Viver aqui com dignidade, onde todos possam viver bem. Por isso o nosso lema é Chapecó para o povo. Eu quero reafirmar que eu não nego a política, porque negar a política vai dar nos resultados que nós temos hoje em Santa Catarina, no Rio de Janeiro e vários outros lugares, de pessoas que se elegem negando a política. Eu, desde a minha juventude, desde muito cedo, eu comecei a participar da política, não como política partidária, mas a política lá no grupo de jovens, lá na Pastoral da Juventude, no movimento estudantil. Fui vice-presidente da União Catarinense de Estudantes aqui em Santa Catarina, lá na década de 80. Participei dos movimentos sociais das mais diversas ordens, participei também do movimento sindical há mais de 30 anos, ajudando a construir o movimento sindical. Fui por 2 vezes coordenador do SINT, que é um dos maiores sindicatos aqui de Santa Catarina, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual. Atuei por 26 anos na educação básica e queria dizer a vocês que nos assistem que o meu compromisso em todos os lugares que eu passei sempre foi cumprido. E eu volto em todos esses lugares de cabeça erguida, olhando nos olhos de quem foi colega de trabalho, de quem foi adversário lá no sindicato, os quais eu tenho muito apoio. Inclusive, esses dias recebi diversos apoios aí de pessoas que eram oposição no sindicato, mas que reconhecem o trabalho da gente, né? Inclusive, estiveram numa live participando com a gente, reconhecendo o trabalho que fizemos lá no sindicato, de incluir as pessoas no debate, de melhorar as condições da carreira dos professores. Lá na escola onde eu fui diretor, eu estava dizendo, a gente conseguiu unir os professores em torno de um projeto que foi a construção de um ginásio lá em parceria com a comunidade. Então, para mim, não tem problema de a gente fazer essa relação com a sociedade, de fazer essa relação com outros partidos, desde que a gente mantenha o princípio da ética, da responsabilidade administrativa e da transparência. Acho que a primeira grande diferença que a gente tem que fazer para Chapecó é essa vontade e essa ousadia de dizer que todas as pessoas de Chapecó merecem ter água nas suas torneiras. E que isso não passa por promessa, que nós não podemos, 230.000 habitantes, estarmos aqui esperando a chuva para saber se você vai ter água na torneira. Meu filho, quando vai tomar banho, ele pergunta assim, pai, mas se eu tomar banho agora, vai ter água depois? Então, essa insegurança nós não podemos ter.
Nós não podemos ter 4.000 crianças na espera de uma creche, enquanto uma creche fica 10 anos lá no bairro EFAP sem ser concluída. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que universalizar as vagas na creche, na escola, para que as crianças pobres tenham uma condição de igualdade de oportunidade em relação aos outros. Temos que ter educação em tempo integral para as nossas crianças, e não só em tempo integral, uma educação integral em que ele tenha lá a oportunidade de arte, de cultura, de música, de desporto. E aí nós temos um grande projeto de transformar os espaços públicos abertos para a comunidade em complementares à educação integral. É o caso do Parque EFAP, que nós pretendemos usar aquele espaço em 100% do tempo, transformando em anfiteatros, em espaços esportivos, desportivos, em espaços para aulas de arte, de cultura, porque não dá para nós reformarmos todas as escolas no primeiro momento. Então, vamos usar esse espaço de uma forma adequada, vamos diminuir o valor dos aluguéis, que são absurdos hoje, colocar nos espaços públicos, como é uma subprefeitura a 500 metros do Parque EFAP, e o Parque EFAP 90% do tempo ocioso, e nós vamos fazer uma grande diferença em Chapecó, porque a gente vai administrar com o povo realmente. Discutindo, por exemplo, o problema do transporte coletivo caótico que a gente tem aqui. E esses todos, Priscila, que passaram por aí, eles não fizeram. Não fizeram talvez porque não sabem fazer, porque não querem, ou porque não têm as condições para fazer. Agora, nós vamos fazer porque nós vamos fazer com outros caminhos para poder chegar a resultados diferentes. Primeira questão, nós precisamos resolver o problema da água de Chapecó. E não pode ser uma promessa. E aí nós somos um partido que tem uma matriz socialista, nós temos essa visão de esquerda socialista, mas temos 3 princípios, que é o da solidariedade, o da democracia e da participação. Então, para nós, por exemplo, assim, a questão da água, ela precisa ser resolvida numa parceria público-privada. Por quê? Porque as agroindústrias daqui precisam ter água e não puxar de caminhões, que isso vai causar um problema ambiental, e como biólogo, eu acompanho, né, quase que semanalmente ali o problema do Lajeado de São José, que é ao lado da minha casa. Não dá mais para as agroindústrias estar puxando água de caminhão. Nós precisamos fazer uma parceria aqui que a gente traga água do Rio Uruguai, não pensando só em Chapecó, pensando também nos outros municípios, mas pensando na agroindústria. Então pode ter lá um medidor que cada empresa vai pagar a sua cota e não onerar o município, mas vai ter garantida a água lá para desenvolver os seus trabalhos, né? E a população vai ter água na torneira. Esse é o primeiro grande ponto. O segundo grande ponto é da mobilidade. Chapecó é uma cidade que cresce rapidamente e vai crescer muito mais. Então, nós precisamos fazer com que o transporte coletivo de Chapecó seja rápido, eficiente e que seja atrativo. E nós defendemos, por exemplo, a gratuidade para os estudantes. Mas nós entendemos que essa gratuidade não é um ônus para o município, ao contrário. Nós vamos remanejar dinheiro, por exemplo, do transporte rotativo, vamos criar alternativas, do estacionamento rotativo, vamos criar alternativas aqui de parcerias para a gente ter um estacionamento rotativo verticalizado em Chapecó, que já cabe isso, e vamos fazer com que tenha dinheiro para a gente colocar, então, os nossos estudantes nos ônibus, que os pais não precisam sair de casa para levar as crianças para a escola, que eles tenham rapidez e segurança para fazer com que a criança, então, tenha acesso à escola sem precisar sair de casa. Vamos diminuir o número de carros circulando, isso vai melhorar o trânsito, vai trazer dignidade para as pessoas. Vamos também fazer com que tenha terminal urgente lá na EFAP, para que não precise o trabalhador, o estudante sair de lá e demorar 2 horas para chegar ao seu local de moradia. Então, a gente vai fazer muitas coisas diferentes. Vamos planejar o solo de Chapecó com sustentabilidade, evitando que a gente tenha, por exemplo, um desgaste nas malhas fluviais aqui do município, preservando as nascentes, preservando as matas ciliares e fazendo uma discussão com o setor imobiliário de uma ocupação responsável e sustentável do solo urbano de Chapecó. Eu sou professor há 36 anos. Milito no movimento sindical há mais de 30 anos de direitos humanos. Estou em todos os espaços que eu passei, eu sempre tive uma preocupação muito grande, que nós não podemos buscar apenas um sucesso pessoal, um sucesso individual. Nós temos que buscar o coletivo.
E, nesse sentido, na política, nós combatemos o autoritarismo que está imposto, o machismo de achar que as pessoas são os salvadores da pátria e não são. Nós só vamos conseguir resolver o problema desta sociedade, transformar Chapecó num espaço melhor para viver, se nós estivermos inseridos nesse processo, não de cima para baixo, onde cada cidadão, cada cidadã vai ter o mesmo direito e a mesma condição de participar. Então, o professor Antônio é isso, é o resultado de lutas, de construção política, social. Lá na universidade a gente tem inúmeros projetos, eu estou lá dentro do bairro EFAP, onde eu moro, participando de inúmeros projetos. Meus objetos de estudo são comprometidos com a realidade social. Eu estudo agricultura camponesa, agricultura urbana, tenho uma preocupação com a produção de alimentos, eu tenho uma preocupação com a questão ambiental, porque eu penso que Chapecó não é uma ilha, não é uma ilha social, não é uma ilha ambiental. É uma parte desse planeta e tem que pensar que as consequências que a gente faz aqui, elas repercutem não só em Chapecó, repercute em Santa Catarina, repercute no Brasil, repercute no mundo. Então, a nossa responsabilidade não é só para a campanha. Eu apenas estou candidato, mas eu continuo em Chapecó, eu acredito em Chapecó, eu quero que Chapecó seja uma cidade tolerante, uma cidade democrática, acolhedora, onde os migrantes venham para cá e tenham valorização, onde as mulheres não sejam assassinadas, agredidas apenas porque são mulheres, que o público LGBT não seja agredido por sua visão sexual, sua cultura. Então, precisamos transformar Chapecó em uma cidade acolhedora e que seja bom de viver aqui, mas bom para todos, não para alguns. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da migração. Eu tenho discutido e não tenho me furtado a nenhum debate aqui com os empresários, com o pessoal da cultura, com todos os segmentos, em todos os meios de comunicação, porque nós temos uma coisa fundamental. Nós não temos nada a esconder, Priscila. Nós temos um projeto que é inovador, é a primeira vez que o pessoal tem candidatura em Chapecó, e eu estou no PSOL porque eu acredito nos pilares fundamentais desse partido, sendo um deles o da participação popular, o outro da valorização do servidor público. E é por isso que nós fomos o primeiro partido, desde a pré-campanha, a dizer que Chapecó precisa reduzir, no mínimo, em 50% os cargos comissionados sem concurso público. Então, essa é uma visão que a gente quer trazer presente aqui. E, junto com isso, trazer uma discussão inovadora para a administração de Chapecó, que é o planejamento. Você veja, o meu filho menor estudava na sala onde o carro invadiu no ano passado, num acidente, e quase provoca uma tragédia com as crianças que estavam lá. Porque o poder público não planejou salas para atender as crianças dos bairros. Porque nós estamos há mais de 20 anos nos bairros sem salas novas para acolher as nossas crianças. Continuamos com salas alugadas. Então, isso não pode acontecer. E veja a questão da migração. Eu tenho dito para os empresários que nós não podemos ver o migrante como um intruso aqui, porque ele está trabalhando, ele está gerando desenvolvimento e renda no município. Eu estou lá no bairro frequentemente, eu caminho pelo bairro, eu ando por lá, eu vivo o bairro, e eu vejo eles todos os dias com sacolas de compra, com caixas. Então, eles estão movimentando a economia. Mas, Priscila, nós teremos que ter responsabilidade com o planejamento. Por quê? Nós precisamos conhecer a cultura deles para saber quantos filhos normalmente eles têm. Porque nós precisamos pensar em Chapecó para daqui a 5, 10 anos, não só para hoje. E aí nós temos que saber daqui a 10 anos quantas crianças vão estar em Chapecó, para não ter 4.000 crianças na fila esperando creche. Para que a gente cumpra o que está lá na lei. O pessoal não está propondo uma revolução aqui. Nós queremos cumprir o que está na lei. Se cumprir o que está na lei, já é bom. Só que a lei é letra morta em Chapecó. Lá diz que nós vamos universalizar as vagas para creche, mas não acontece. Lá diz que vai ter 80% dos alunos em educação em tempo integral, mas não acontece, porque as pessoas que estão aí não fizeram. Então, nós queremos estudar essa questão da migração, queremos ser muito responsáveis com isso, para entender a cultura, e para que a gente possa planejar, então, quantas salas de aula, quantas unidades de saúde a gente vai precisar, o que a gente vai precisar para a segurança pública, né? Para que a gente não crie daqui a pouco uma intolerância com esse povo que vem contribuir com o desenvolvimento de Chapecó e vem viver melhor aqui, uma expectativa diferente.
E o migrante para nós não é só quem vem de outros países, é o que vem de outros estados também, buscar em Chapecó uma melhor condição de vida. E nós queremos também aproveitar essa grande diversidade cultural desses povos para transformar em fonte de renda, em fonte de emprego. Criando um grande centro cultural, e talvez o Parque EFAP seja esse ponto, para a gente não precisar gastar mais dinheiro público, de transformar um grande centro, então, de atração turística, gastronômica, cultural, aproveitando o potencial desses povos, né, para que a gente conheça, para que a gente viva a cultura deles e que eles se integrem melhor na nossa cultura. E queria aproveitar e dizer, Priscila, que nós temos proposto várias coisas, e muitas delas não precisam de dinheiro. Vou te citar o exemplo de um projeto que nós temos aí de criar os centros multidisciplinares para estágio na área de saúde, que é construir espaços públicos com materiais e equipamentos disponibilizados pelo município em parceria com as universidades para fazer lá o estágio da medicina, da fisioterapia, da odontologia, da enfermagem, atender a nossa população, principalmente a mais carente, com baixo custo, mas com eficiência, com qualidade e com rapidez. Então, muitas coisas não precisam de dinheiro. Precisa ousadia, precisa humildade e responsabilidade administrativa para fazer. Então, o pessoal, é a primeira vez que tem candidatura aqui em Chapecó. Nós temos 3 candidaturas a vereadores, a candidatura da juventude, que é um coletivo que se organiza rapidamente, com muita força, com muito vigor, e tem a candidatura, então, Marielle Franco, tem uma candidatura coletiva das mulheres também, que é o coletivo das mulheres que discute toda essa questão da violência, do atendimento à criança. Temos a candidatura do professor Vicente, inserido no movimento sindical, e temos a candidatura do professor Antônio Jefferson, que é reunir a experiência com a juventude para fazer Chapecó para o povo.